Bom, galera, hoje a gente está com o controle de um PlayStation 5, tá? Basicamente ele não está cumprindo as funções aqui de acordo com o que a gente pressiona o botão, então vai precisar fazer a substituição da membrana, tá? Membrana faz parte do conjunto de funcionamento do aparelho. Nesse caso aqui é um controle versão 2 do PlayStation 5, e a diferença entre um e o outro é basicamente a disponibilidade dos pads de conexão nessa plaquinha. Esse como é versão 2, a gente consegue identificar por esse cantinho aqui. A partir do momento que ele é triangular, a junção aqui, ele é uma placa V2. Se for um trapézio, se eu não me engano, nesse cantinho, ele é versão 1. E se a membrana for preta, ele é a versão 3. Tá? Então esse controle aqui não está ligando. Ele teve um problema, essa aqui é a membrana nova, ele teve um problema nesses padzinhos de conexão aqui, que é justamente o que liga a placa-mãe do controle ao botão. Nesse caso aqui, o botão de ligar, o botão power é esse aqui do meio, e não estava fazendo contato entre a placa e o controle. Vou estar abrindo ele agora aqui, bem rapidinho a abertura, vocês já viram fazendo. A gente tem aqui 2 parafusos na parte inferior, muito tranquilo de soltar. Quem tem unha é só meter aqui por baixo dos dois lados e soltar. Quem não tem pode utilizar a espátula. Vamos pegar a espátula aqui. É só inserir nessa aberturinha aqui e fazer o movimento de alavanca que ele vai abrir dos dois lados. Soltou, puxa para frente. Aqui, ó. Ele tem umas travinhas dos dois lados. Soltou. É só travado, não tem parafuso, não tem literalmente nada. Reserva aquela parte ali. Tem 2 parafusos em cima, um atrás do L1 e outro atrás do R1. A gente vai pegar a espátula, vai inserir aqui, ó, entre os dois botões, movimento de alavanca para cima, de um lado, do outro. Soltou o botão também. Mesma coisa no R1. Pulou, não tem problema. Depois a gente pega 2 parafusos Phillips embaixo, 2 parafusos Phillips em cima. Eu aqui uso a chave PH00, mas pode usar a PH000 também. Chave vocês já estão cansados de ver, chavinha elétrica, a Nimbus 2000 das ferramentas. Deixa pra ali. Soltou um. Soltou o outro. 2 parafusos em cima. Lembrando que para soltar sempre sentido anti-horário, tá? Você que só sabe ver a hora no relógio digital vai passar um problema, mas anti-horário é assim, ó, sentido contrário. Soltamos todos os 4 parafusos, agora a gente vai destravar aqui, ó. Pode meter a espátula na abertura lateral, destravou. Mão esquerda puxa para a esquerda, mão direita puxa para a direita. Já tem uma abertura aqui. Deixa o dedo entre as duas partes da carcaça para forçar. E venho aqui embaixo onde ele tem 2 travinhas. Ó. Soltei uma. Dedo ainda preso lá. Soltei a outra. Já tenho o controle livre. Tá? Soltou, literalmente é só destacar ele. Tem umas travinhas aqui e aqui, mas só de fazer esse movimento a gente já consegue liberar ele, ó. Carcaça pura, reserva também. Nesse caso aqui, para fazer a troca da membrana, a gente vai ter que desmontar ele literalmente por completo. Primeira coisa a fazer, toda vez que abre qualquer eletrônico, soltar a bateria. Segura os 3 cabos firmes aqui na mão e destaca ela. Tá? Segurou firme, puxou, destacou. A partir daqui a gente vai pressionar o botão power, no caso para
acabar com a energia que tá na placa, esgotar toda a energia que possa estar aqui. Nesse caso aqui não vai funcionar muito porque é justamente o botão que está com problema, então não adianta de muita coisa. Depois soltar a bateria, próximo passo soltar os microfones, tá? Esse controle DualSense, ele tem um microfone estéreo, então ele tem um microfone direcionado para trás e outro para frente. A gente vai fazer a remoção dele aqui. Pode usar uma pinça, eu como tenho unha, uso o dedo aqui. Puxei, soltei ele aqui do suportezinho preto, vou destacar, soltei o microfone, guarda ali também. Mesma coisa o microfone frontal. Esse aqui, eu já gosto de abrir ele com a pinça, porque o dedo é muito grande e não consigo pegar ele aqui. Então, ó, cabinho passa na frente do aparelho, seguro com a pinça aqui e puxo para cima. Vai soltando aos pouquinhos. Soltei, tá livre. Tá, esse aqui não precisa soltar literalmente do controle. Vamos fazer agora a soltura do suporte da bateria. Só tem um parafuso aqui, ó. A gente já consegue fazer a remoção do suporte da bateria. Guarda no cantinho ali, sempre gravando a posição das coisas para não se perder depois, ó. Vamos remover agora o botão do R2, né, dos analógicos aqui, o motor do Vibracol do lado esquerdo, R2, do lado direito, L2. Muito simples também. Ele tem uma fitinha até sobressalente aqui de tamanho, ó. Só segurar, segura a placa e puxa para fora. Já soltou. Mesma coisa esse aqui, tá? Mas se vocês repararem, esse cabo aqui, ele é dobrado por cima. Então não precisa desdobrar, você simplesmente segura ele aqui também, ó, e destaca, tá? Aqui nós temos 5 cabos presos, 5 funcionalidades no total. É o touchpad aqui da frente, que é esse conector aqui de cima que a gente vai soltar o cabo também. Só puxar para cima. Os analógicos. E aqui o motor secundário do Vibracol, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessa ordem de fios aqui, positivo e negativo. Lembrando, positivo a maioria das vezes vai ser o preto, perdão, negativo preto, positivo vermelho. Tá? Aqui a gente vai precisar do ferro de solda. Então programei ele ali 450 graus. Vou esperar ele atingir a temperatura, vou só encostar aqui, ó. Ele vai amolecer a solda. Já soltei o primeiro. Vamos soltar o segundo. Segundo solto. Vamos ver aqui para facilitar. Mesma coisa do outro lado, ó. Vou remover o positivo, que é o vermelho. Soltei. Vamos para o negativo. Tá, isso aqui é bom tirar sempre uma foto da placa antes de começar a desmontar, porque você pode se perder depois na montagem. Tá, então aqui a gente já liberou todas as conexões de cabo. Vamos tirar a placa. A gente saca a placa inteira, literalmente por completa. Reserva ela. Agora a gente vai soltar a estrutura do controle branca da estrutura preta. O preto é o esqueleto do aparelho, né? E para remover ele é bem simples. A gente tem basicamente 2 parafusos só, que é um na direita aqui e outro na esquerda, tá? Então aqui a gente tem um parafuso e aqui a gente tem outro. A gente vai remover ambos. A partir do momento que a gente soltar aqui, o controle já está livre da carcaça branca. Vamos lá. Vendo aqui, a gente já consegue ver sobre o que eu falei do problema, ó. Aqui a gente tem literalmente 3 pads ruins, ó. Eles não têm essa continuação aqui. É justamente o contato dele seguindo onde faz o contato. Esses pontinhos aqui, eles fazem contato com esses pontos aqui da placa.
São pontos de contato, eles simplesmente encostam um no outro e basicamente faz o contato, ele fecha ali. Então a gente já removeu os dois parafusos, tá? E vou soltar a estrutura aqui. Soltei. A nota estava em contingência. Ela não estava conseguindo emitir. Contingência pode ser falta de internet, ou o Cefaz pode estar com algum problema. É porque realmente agora que voltou a funcionar. Ah, não está funcionando? Não. Agora. Ah, então deve ter sido isso. Eu posso perguntar a ela, mas de qualquer forma eu posso tentar emitir um Ó, soltamos, tá? A membrana. Então agora a gente vai fazer a remoção dela. Tá bom, obrigado. Tá bom? Vamos fazer aqui a remoção dela. Vai conseguir agora. Deve ser mesmo. Foi agora mesmo. Vamos enfiar a espátula aqui embaixo, aí vamos levantar ela. Nesses pontinhos aqui de trava, ele tem um dentinho, tá? Como ela já tá ruim, a gente não precisa se preocupar tanto na remoção. Mas se fosse o caso de uma limpeza ou algo do tipo, nós faremos a remoção da seguinte forma. Primeiro soltar sempre o pininho menor, onde ele não tem praticamente trava alguma. Quando chega nesse ponto aqui, a gente puxa ele sempre em sentido horário ao pino. Então, esse aqui tem um pino para cima. Vou fixar ele de novo aqui. Ó. Travou, né? Eu levantaria a membrana e puxaria sentido para cima do controle. Ó. Soltei. Mesma coisa do outro lado. Espátula embaixo. Levantei. A travinha desse aqui tá na parte superior, então a gente vai puxar ele sentido cima. Ó. Soltei, tá? A parte da frente já está totalmente solta. Tranquilo, a gente vai soltar a parte de trás. Mesma coisa da frente, ó. Empurrou para cima, ele sai pela frente. Soltou bem tranquilo de fazer, sem mistério nenhum. Antes de colocar a placa nova, faz a comparação. Tá vendo? Ó? A peça compatível, ela não vem o triângulozinho que eu falei para vocês. Ó. Tá vendo? Versão 2 do controle tem esse triângulo aqui no cantinho, logo abaixo do número. A versão compatível, né, que a gente vai substituir, ela não vem. Então, se você reparar, essa é a nova, essa é a velha. Tá? Então, antes de colar ela, de prender, uma forma da gente identificar se é o mesmo padrão é colocando um à frente do outro. Então, aqui, ó, a abertura literalmente está totalmente alinhada, os buracos de trava também e os pads. Então, a gente já sabe que esse é compatível com esse. Colocação muito simples também, tá? Você pode usar esse aqui como guia da dobradura, né? Porque ele tem uma certa curvatura aqui para conectar no controle. A gente vai alinhar ele aqui, furinho com furinho, de cima no de baixo, e vai fazer a curvatura sem apertar muito, só literalmente para ele dar uma envergadinha, tá? Ó. Dobrou, tá igualzinho. A gente vai encaixar ele, prestando atenção na posição, né? Se o botão power fica aqui embaixo, o botão power vai ficar para cá. Esse quadrado do meio aqui, ele serve como esse retângulo, que é justamente o que fica em volta do alto-falante. Então a gente vai, primeiro, com a pontinha dobrada para baixo, ele vai entrar ali na fissura do controle, ó. Acessei, atravessou ele. A gente faz primeiro o travamento dele aqui, ó, um dedo de cada lado, empurra ele para cima, travou, tá? A partir do momento que ele travou aqui, lembrar de tomar cuidado com o que você vai utilizar para não correr o risco de arrebentar uma trilha. Aqui atrás a gente literalmente só vai pressionar ele, ó.
Ele tem 2 furinhos, um de cada lado. A gente vai posicionar ele na travinha e pressiona. Já está travado aqui. Vou travar eles na frente agora. Mesmo processo, encaixa primeiro em cima, depois escorrega para baixo, tá? Esse aqui é diferente. Para encaixar, a gente, quando vai desencaixar, a gente puxa ele para cima. Quando vai encaixar, a gente encaixa primeiro em cima e depois encaixa embaixo. Trava esse do lado aqui também. Ele tem 4 travinhas na parte frontal. Então, 1, 2, 3, 4. Finalizou. Como a gente está metendo o dedo aqui, eu tô sem luva, passa sempre um paninho. Não precisa de álcool, não precisa de nada. Só para limpar mesmo os contatos. Pronto. Só começar a remontagem dele. Tá aí, para quem não lembra, a gente começa juntando aqui a estrutura frontal no esqueleto dele. Pode dar uma limpadinha, tá? Pode não, é para limpar toda vez, ó, porque o controle junta muita sujeira aqui no aro. Então o que eu faço? A gente pega um paninho, álcool isopropílico, no caso aqui eu vou usar thinner porque eu tô com preguiça, que o álcool tá muito longe, e passa aqui, ó, na bordinha. Aqui, ó. Esse aqui não pegou muito bem, olha a diferença. Imundo. Limpinho. Não gastei 10 segundos da minha vida. Tô dando um acabamento no controle do cliente. Tá? Então não esquecer de fazer isso, porque é muito importante o cuidado, o tratamento com o controle dele. Se quiser fazer na frente, lembrar de segurar aqui os botões, porque se virar sem segurar eles caem. Tá, dá uma conferida, ver como é que tá. Dá para limpar aqui no meio, ó. Toda junção de uma peça com outra sempre junta poeira. Então a gente consegue limpar. Ó. Soltei o botão caiu. Toda vez que acontecer isso, se reparar, o botão ele tem um lado mais grosso e um lado mais fino, né? O botão em si por fora é a mesma coisa, mas aqui a gente tem um ladinho mais fino e aqui um lado mais grosso. Ele só vai encaixar de uma forma no controle, qualquer um deles. Tá. Então, se reparar, ele tem até uma diferença de angulação aqui. Você consegue olhar o controle e ver como é que é. Então a gente vai encaixar ele assim, ó. Tá. Vamos recolocar aqui. Essa parte de cima do touchpad, ela passa por dentro da estrutura do aparelho. Ele tem esse buraco aqui. A gente vai passar ele literalmente por dentro. Vendo? Encaixou. Posso soltar que ele se encaixa normalmente. Vamos colocar os 2 parafusos do lado direito e do lado esquerdo. Aqui, ó. Aqui em cima do motor e aqui em cima do motor. Cadê o meu imã? Sumiu. Paraphrases. Ó, limpa essa parte dos botões aqui que junta bastante sujeira também. Isso aqui fica até agarrando ali na hora de pressionar o R2 e o L2. Limpinho. Aqui nessa parte de cima, na abertura dos botões, eu gosto de passar a pinça. Ontem a gente até limpou um que saiu para venda aqui, que
estava imundo com limpa-vidro, limpa-tela, né? Deu uma umedecida, escovinha de dente e soltou. Tá aqui. Já fixamos a carcaça frontal na estrutura, no esqueleto dele. Vamos com a placa de volta, né? Lembrando de puxar os fios todos para fora, para a placa não mastigar eles. Aqui eu não... Puxou para fora. Esse aqui puxou para fora. São cinco conexões, nesse caso aqui 6 agora, né? Em cima do touchpad, os dois motores inferiores e o microfone frontal. Então basicamente é só puxar eles para o lado. Puxou para o lado com a mão. A maioria das vezes esse de baixo aqui, o microfone vai ficar para baixo, é só pegar com a pinça e levantar ele, ó. Acabou, tá? Tem duas travinhas aqui do lado. Esse controle só encaixa de um jeito. Ele tem umas guias aqui, ó. Esses buracos são as guias para o controle, para ele encaixar. Então ele só vai encaixar de um jeito, tá? Quando ele encaixar, ele tem duas travinhas, uma na esquerda e uma na direita. Você só vai pressionar ele aqui assim, ó. Travou, tá? Muito tranquilo de fazer. Vamos fazer a remontagem agora dos cabos, a recolocação. Como é que eu gosto de fazer aqui? Eu pego um lado do cabo, encaixo ele na base aqui, né? Por exemplo, eu vou encaixar ele primeiro do lado direito. Eu encosto ele, eu forço ele até o fundo, até o canto aqui, onde eu tenho certeza que ele, a partir do momento que eu fizer o movimento de colocação dele, ele vai estar totalmente alinhado. Então eu pego ele, encaixei, aí, encaixei, tá vendo? Pressiono com o dedo aqui, ele tá encostadinho nesse canto aqui, ó. A partir do momento que eu boto ele para baixo, ele vai encaixar perfeitamente. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é melhor porque a gente consegue segurar na base dele. Encostei no cantinho, nesse caso estou encostando em cima, ó. Aqui, encostei na parte esquerda, pressionei para baixo, ele vai encaixar. Se sentir uma resistência, balança o dedo para um lado e para o outro assim, que ele vai entrando mais fácil, ele dá uma escorregadinha. Vamos lá, volta aqui, aqui, ó. Segurei, encostei no cantinho, e pressiono para baixo, ele já vai encaixando. Encaixou, mesma coisa do outro lado. Segurei, encosto o cantinho, pressiono para baixo, tá? Parte da soldagem aqui agora, que a gente falou anteriormente, sobre tirar uma foto. Algumas placas, elas vão mostrar onde é o positivo e onde é o negativo. Essa daqui não mostra, não tem nada gravado a não ser o lado da placa e o modelinho dela aqui. Então a gente tem que lembrar qual era qual, né? Nesse caso aqui, a superior era o positivo e inferior era o negativo. Então o que eu vou fazer aqui? Para eu poder soldar sem ele sair, eu vou pôr logo o suporte da bateria. Na verdade não, esse suporte aqui só pode entrar depois porque ele entra na frente deles. Tá vendo ele? Eu consigo tranquilamente fazer a solda aqui só com essa aberturazinha de espaço, mas por via das dúvidas é melhor que vocês façam dessa forma, sem ele. Então o que eu faço? Eu pego o parafuso, fixo a placa aqui para evitar que ela corra. Prendi, agora se eu pressionar ela aqui, ela não pula atrás. E vamos fazer a soldagem ali dos conectores, lembrando, positivo em cima, negativo embaixo, tá? Nesse caso do motor aqui, a gente não precisa nem ter tanto cuidado em relação a isso, porque o motor, como é alimentado,
ele não tem polaridade ali, ele não vai girar ao contrário ou alguma coisa do tipo. Então a gente vai, ó, posicionei ali, encostei o fio onde eu quero soldar ele, encosto o ferro, derreteu o estanho, seguro com a pinça ali até ele secar. Ficou fosco, a gente sabe que ele secou, já posso soltar. Mesma coisa no outro. Encostei, soldou, seguro com a pinça, mantendo ali até ele ficar fosco de novo. E foi. Vou dar só uma reforçadinha aqui nessa solda. Soldei. Mesma coisa do outro lado. Negativo em cima, positivo embaixo. Se fosse ao contrário também não teria problema, porque esse aqui é o motor, né? Então, ó. Ferro ali, esquentou, derreteu. Tiro o ferro, mantenho a pinça no lugar. Se em algum momento tiver dificuldade para soldar isso aqui, a gente pode passar a pasta de solda, que ajuda e muito na hora da soldagem, porque ela faz com que a solda amoleça mais facilmente, tá? Mas nesse caso aqui não precisa, porque esse controle já foi mexido, então a solda aqui não é original, então ela amolece mais rápido, mais fácil. Colocamos os dois. Agora vamos remover o parafuso de fixação e agora sim a gente vai fazer a colocação da proteção da bateria. Bom, removi o parafuso, encaixa ali, lembrando que isso aqui tem guia também, tá? Ela tem esses dois pinos aqui que encaixam num ponto exato aqui da placa, esse furinho e esse furinho. Então é só correr ela aqui por cima que em algum momento ela vai encaixar, tá? Não é difícil. Outra forma de você conseguir se guiar é pelo furo do buraco, onde encaixa nesse parafuso aqui. Então se você alinhar os dois, ó, ele vai já de cara. Bota o parafuso, prendeu. Agora a gente vai reconectar esse microfone aqui, tá? Como é muito estreito o cantinho ali, a gente pode fazer isso com a pinça. Lembrando sempre de não segurar no cabo, tá? Todo cabinho tem esse suporte aqui, essa haste que é justamente para a gente fazer segurar ele, tá? Encaixou ali, preferencialmente solta a pinça, porque se você não tem manejo da pinça e estiver segurando ali e ele escorregar, ele vai passar direto e vai estourar o cabo. Então encaixou a pontinha ali, vem, pressiona, encaixou, tá legal. Vamos fazer a colocação do outro microfone, que é o microfone frontal, traseiro na verdade. Encaixo primeiro ele no suporte, ele tem uma pontinha sobressalente aqui, que vai entrar justamente nessa abertura aqui, ó. Então a gente vai encaixar ele ali, encaixou, seguro, venho com a pinça de novo, ó, seguro na pontinha dele, apontei no buraco, venho com o outro dedo e pressiono para ele entrar ali, ó. Entrou, travou, tá? Bem simples, basicamente a manutenção já está finalizada nesse ponto aqui, só mesmo conectar a bateria. A bateria, na carcaça, ela tem uma hastezinha aqui. Essa haste é justamente para o fio da bateria pegar por baixo, ó, nesse ponto. Tá, então, guardou ali, ó, o fio fica preso. A gente vai botar agora a estrutura do controle traseiro. Como é que ele encaixa? A gente vai encaixar ele por cima primeiro. Dessa forma, encaixou aqui, ó. E depois eu vou baixando a parte traseira, tá? Então ele casa por cima e depois vai para a parte inferior. Então aqui ele às vezes tem uma resistência, mas na maioria das vezes é só, ó, travou tudo,
Vamos botar os parafusos. Lembrando, são 2 em cima e 2 embaixo. Vamos pôr, não tem preferência de ordem isso aqui. A gente pode botar tanto um quanto o outro. Apontou ali. Ok. Segundo parafuso. E os 2 inferiores. Tentar manter sempre a mesa com menos coisa possível para você conseguir movimentar as coisas aqui sem ter dificuldade, sem esbarrar em nada. Vamos encaixar agora a carcaça, o moldezinho aqui. Ele tem duas anteninhas, né? Isso aqui ele vai entrar literalmente nesse buraquinho do controle ali, ó. Ele tem dois buraquinhos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aqui, ó. Essas duas pontinhas não é em pé, tá? Ele não vai entrar assim. Ele entra na diagonal, encaixou ali. A gente simplesmente abaixa aqui, ó. Vou abaixar, tira o zoom. Vou abaixar pressionando ele para dentro, tá? Então ele vai fazer esse movimento aqui, já vai encaixar lá, ó. Encaixou, eu venho aqui, ó, travou, travou, travou. Aqui ele tem uma pontinha, tá? Antes de forçar ele para travar aqui, a gente levanta ela, ó. Levanto, passo ela por cima e depois travo. Mesma coisa aqui, ó. Porque se eu forçar eu posso quebrar essa carcaça. Então levanto, puxo e travo ele. Esse aqui não travou legal. Então que passa. Então, justamente o que eu falei sobre ter cuidado ali na hora de encaixar, ó. Travou. Agora a gente vai botar os dois botões superior, L1, L de left, esquerda. Aqui para encaixar, ele tem essa... Opa, tá vivo. Ele tem como se fosse uma guia, tá vendo? Essa parte com os dois pontinhos que vocês estão vendo brilhando ali, ele vai entrar nessa abertura aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ele tem esse vão aqui. Aqui e aqui. Então essa parte vai literalmente entrar ali, ó. Olhando por cima aqui a gente consegue ver ele se encaixando. Encaixei, pressionei e acabou, tá encaixado. Deixa eu catar o outro aqui que caiu no chão. Cadê a porra do botão? Achei. Mesma coisa. Anteninha. Mirou no buraco e empurrou. Tecnicamente ele deveria ligar. Vou diminuir a luz. Esse controle não estava ligando. Ó. Já piscou, deu sinal que está funcionando. Tá, vou ligar ele no computador aqui agora para a gente fazer o teste, ver se está funcionando direitinho. Controle do PlayStation 5 a gente tem dois modos de fazer. Pode ser pareado via Bluetooth, se o computador tiver Bluetooth, óbvio, ou por fio. Eu vou fazer os dois modos para vocês aqui. Primeiro eu vou ligar ele em modo de pareamento Bluetooth. Vou pressionar a tecla de pareamento e o botão Power. Ele vai automaticamente começar a piscar rápido aqui, indicando que entrou em modo de pareamento. E a gente vai lá na configuração. Vamos lá.
captura de tela, vamos lá. Vou abrir o menu iniciar. Dispositivo, eu vou escrever DISP, D-I-S-P. DISP. Ó. Bluetooth e outras configurações. Lá em cima do lado direito, dispositivos e impressora. Na verdade, esse aqui, se a gente vai parear no Bluetooth, não precisa ir lá. Eu venho aqui, ó. Adicionar Bluetooth e outros dispositivos. Venho na primeira opção, Bluetooth. Ele automaticamente tem que aparecer para mim aqui, ó. DualSense Wireless Controller. Clicou. Deu mensagem já de que o dispositivo está pronto. Concluído. Depois de conectado, a gente vem aqui, ó. Dispositivo e impressora. Clique, ele vai aparecer todos os dispositivos que estão conectados. Ele está com um reloginho ainda aqui. Ele tá fazendo a instalação. Assim que ele sumir, a gente vai clicar com o botão direito. Ó, já deu mensagem aqui, dispositivo está pronto. A gente já pode clicar com o botão direito. Configurações do controlador de jogos. Abriu a janelinha, eu vou clicar 2 vezes aqui, ó. Tum, tum. Tá? A partir daqui, a gente vai fazer, vamos pro controle novamente ali. Ó, cadê? Dispositivo, captura de vídeo. A gente volta pro controle. Cadê? Captura de tela. Captura de tela vai pra cima. Aqui. Cadê? Captura de tela está sendo capturada. Tá? Tá capturando. Vamos lá. Aqui, show de bola. Ó. Beleza. Aqui. E aqui. Tudo que for mexido no controle, ele vai mostrar para mim aqui nessa janela. Então, cada tecla que eu pressionar, L1 ele vai acender uma, R1 acende outra, X, quadrado, triângulo, círculo. Se eu mexer aqui no potenciômetro da direita, isso aqui é o eixo dele, né? Ele vai me mostrar a força que eu estou exercendo sobre cada um deles. Ó, se eu boto para cima, ele vai trabalhar em cima de um eixo. Se eu boto para baixo, ele trabalha em outro. Esquerda, direita. O analógico da esquerda, ele basicamente me mostra aqui dentro desse retângulo a posição onde ele se encontra. Se eu clicar, ele aciona outra tecla. L3, mesma coisa. Setinha, mostra aqui embaixo pra gente. Cliquei no touch. A única coisa que não vai mostrar, que a gente utiliza naquele aplicativo pelo celular, é o Assistive Touch aqui, né? Onde a gente mexe no DualSense e no aplicativo ele já mostra pra gente ali o comando, tá? É a única coisa que não é possível testar, mas todo o resto a gente consegue tranquilamente testar. Tá? Muito tranquilo, o controle está pronto, só devolver. Basicamente é só isso tudo. Cadê você? Máximo.